Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a gente. Bom, boa noite se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo gravado, todas as outras coisas que disse. Enfim, muito obrigada por estar aqui conosco, mais um Pela Lente. A gente está sempre aqui toda terça à noite conversando sobre coisas legais, coisas importantes, aquilo que tem que ser dito, que a gente gosta, quer que vocês conheçam. Lembrando que aqui na descrição tem minhas redes sociais, caso você queira, enfim, conhecer o trabalho, saber um pouco mais do que eu ando fazendo, quem vai ser o entrevistado, o que vai acontecer. Tem também o Apoia-se. Lá no Apoia-se, R$ 5 por mês. Tem um vídeo por semana de resenha, de filme, de série, de livro. Então, é uma maneira de você ajudar com que o nosso conteúdo continue aí acontecendo, existindo, que a gente possa levar cada vez mais coisas aqui nessa internet. Hoje, eu vou trazer uma convidada bem bacana, que ela tem formação acadêmica no direito, ela se graduou no direito, cursou mestrado. E aí a Marta Torres, que eu já vou botar ela aqui na tela, ela passou por treinamentos e aulas de capacitação voltadas à indústria do cinema, aprendeu técnicas de roteiro, dramaturgia, direção. E aí a cineasta iniciou as suas primeiras produções junto a amigos em 2012 e aperfeiçoou os conhecimentos na Bahia, no Rio de Janeiro, em Cuba, na Europa, em Los Angeles. E ela também lançou o livro Direito e Arte no Golpe de 2016 no Brasil. Eu achei maravilhoso esse tema, quero falar sobre isso. E protagonizou a peça As Pequenas Raposas, de Lilian Hellman, dirigida por Arildo Deda, em Salvador, além de participar de uma montagem de Shakespeare na Alemanha. Hoje a gente vai falar sobre essa carreira e também sobre o premiado curta A Missão Encantada. Bem-vinda! Obrigada, Manu. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Muito feliz de estar te recebendo aqui. E aí eu queria... Eu sempre começo assim com meus convidados, Marta. Eu queria saber um pouquinho... Falei aqui bastante já da sua biografia, mas eu quero ouvir de você e eu quero entender também como foi que a sua infância, como foi esse seu encontro com a arte e essa mistura de direito com cinema. Pois esse projeto é um projeto que eu comecei no mestrado, que é a desconstrução do formalismo na linguagem jurídica através da arte. E aí foi quando eu dei os primeiros passos, eu tenho uns 10 anos, foi com o documentário Sertão Inocente, As Crianças de Monte Santo, e que foi um documentário que foi logo depois de eu ter feito uma terapia, que era assim, resgate a sua criança interior. E foi quando eu tive contato, depois de muito tempo, com aquele meu desejo de ser atriz, de ser cineasta. Quer dizer, na época de criança eu nem sabia o que era cinema, mas de ser atriz, de escrever, de cantar, de viver essa minha missão que eu tinha, mas que eu deixei de lado por causa dessas demandas da vida adulta e tal. E eu era de Maceió, ninguém da minha família era da área artística. A maioria era ligada na área de comércio, ou então carreiras técnicas. Minha família, tanto meu pai quanto a minha mãe, vem do sertão. Né? Meu pai é do sertão da Paraíba, sertão da Paraíba é o único que não tem. Sertão de Pernambuco. Minha mãe é do sertão do Rio Grande do Norte. E eu nasci em Maceió, Alagoas. Então, a minha família não tinha nenhum artista, não tinha ninguém que eu pudesse assim, me espelhar e seguir a carreira, não tinha ninguém por perto para eu poder ter esse tino. E aí, na hora de decidir, ontem eu ouvi falando sobre a prova do Enem, não é? A gente decide a vida da gente naquele momento. Eu optei pela carreira do direito porque eu gostava de ler, gostava de escrever, e era a área e meu pai ele foi muito pontual. Eu lembro que tanto ele me inspirou para o cinema quanto ele me freou para ele. Que ele me disse: você vai viver de quê aqui em Maceió? Você vai querer ser jornalista e viver? Como é que você vai comprar sua câmera? E aí eu entendi isso e fui para o direito e me apaixonei pelo direito, porque o direito realmente pode ser um instrumento de justiça social. E aí eu entendi, eu digo, não, então ao invés de dar notícia, eu vou fazer a notícia, vou trabalhar na área do direito e me envolvi nos movimentos sociais na época da faculdade. Fui presidente do centro acadêmico, a primeira presidente mulher do centro acadêmico, Guedes de Miranda, lá em Alagoas. Então, para mim, foi muito legal. Foi assim, deu um boom no movimento estudantil lá em Alagoas, no período que eu estava lá. Foi uma coisa que para mim, foi o começo de tudo. E já na faculdade, eu já fiz uma peça que era O Julgamento de Joana d'Arc, dirigi com os meus colegas atuando, já como uma coisa para deixar no bolso.
E aí, depois que eu terminei, eu resolvi fazer concurso para a Bahia, para morar na Bahia, porque eu queria estudar teatro lá. Eu sabia que era muito forte pelas telenovelas, pelas coisas que passavam na Bahia. Eu gostava muito do nível de atuação dos atores de lá, eu achava muito, muito sincero. E aí passei no concurso da Defensoria Pública e comecei a trabalhar na Defensoria Pública na Bahia, apaixonei pela Defensoria Pública também. E aí fiquei trabalhando na Defensoria e passei no mestrado quando eu fui chamada para o curso livre de teatro da UFBA. E aí fiquei na dúvida. E aí, depois de 3 anos já na Defensoria, fazendo cursos de fotografia lá na Casa da Fotografia, fiz curso com Evandro Teixeira, meu grande mestre da fotografia, maravilhoso, um amigo que eu amo de paixão. E aí eu fiquei naquela, faço mestrado ou faço curso livre de teatro? Aí fui para o mestrado. Aí fiz o mestrado também, amei o mestrado na UFBA, foi assim, me abriu os horizontes, mudou muito minha vida, refleti sobre muita coisa, aprendi muita coisa. E aí, depois do mestrado, comecei a dar aula de direitos humanos, aí fui de novo para outro, mas de vez em quando fazia um curso de teatro, de vez em quando fazia alguma coisa de fotografia. O teatro e a fotografia estavam uma coisa assim, meio que paralela. Aí fui dar aula de direitos humanos na época antes do golpe. E aí eu comecei a sentir uma certa dificuldade de dar aula, porque as discussões estavam tão acaloradas que eu não conseguia falar. E aí eu comecei a levar filmes. E eu digo, quer saber, tem muita coisa que eu queria falar e que eu não encontro nos filmes. Então, eu vou dar um tempo, vou me programar para estudar, para fazer cinema, para depois voltar, e aí eu uso os meus filmes na sala de aula, quando acontecer esse imbróglio. E foi quando aconteceu isso, de eu vir para o Rio, passei, suspendi, pedi licença lá na defensoria, vim para cá, passei um tempo estudando cinema, estudei na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que eu sinto muito ter fechado as portas, né? Essa coisa das privatizações e tal. Mas eles estão com cursos online, aproveito já para fazer o advertisement de todo mundo. E aí fiz o curso e aí comecei a fazer junto com os colegas daqui também. Lá atrás, eu tinha feito, logo depois da terapia, o documentário Sertão Inocente, As Crianças de Monte Santo, que ali eu fiz no instinto, ali foi na vontade, e eu não tinha estudado, só tinha estudado fotografia, nem sabia mexer na câmera direito, mas eu fiz, e foi uma coisa assim, foi tão na paixão que deu certo. Em menos de um mês, já estava em 2 cinemas, no cinema de Maceió e no cinema de Salvador, todos sem nenhum dinheiro, nada, nenhuma verba, e várias pessoas, assim, com trilha sonora da Sertanilha, do Vado, Dão, pessoas, assim, muito importantes para a música daquela área de Alagoas e da Bahia, que ficou lindo no trabalho, o trabalho deles também, e ficou lá atrás. Então, agora que eu estou voltando, assim, agora que eu estou pegando esse documentário como alguma coisa que eu fiz lá atrás, e esses curtas desse projeto que eu fiz de curta-metragens, justamente para exercitar essa da direção de arte, direção, fotografia, interpretação, e aí fui colocando junto. Aí eu já tinha feito teatro lá na Bahia também, já tinha feito a peça com o grande mestre do teatro baiano, que partiu há um mês, Arildo Deda, assim, foi meu professor por muito tempo, e ele me convidou para fazer uma peça, assim, enorme. Eu fiz a produção e fiz a personagem, que foi tudo muito novo para mim, e foi muito legal. Foi na UFBA, na Federal, que a gente apresentou, e foi uma peça, assim, muito, muito importante. Eu não imaginava a grandiosidade daquela peça para minha carreira, e eu sei que eu posso fazer milhões de peças e sempre aquela vai ser a maior, porque foi uma peça incrível, foi uma personagem incrível, uma peça que fala sobre corrupção, machismo e tal, tudo muito bem articulado numa peça histórica, e fez parte dessa minha trajetória naquele momento ainda que o teatro ainda pulsava muito forte. E aí, pronto, nesse intervalo, depois que eu fiz cinema, eu voltei ao trabalho na defensoria, adoeci, aí depois que eu fui para o teatro de novo, que eu fui para a Alemanha para fazer essa peça de Shakespeare em inglês, e também essas coisas, essas voltas que a vida dá, a gente leva para um lado e a vida puxa para o outro, é só isso que eu posso dizer.
E foi isso, foi assim que eu fui parar no cinema. E agora eu tô indo, né? Nesse caminho. Tô dando entrevista por causa do cinema, não é por causa de nada disso. E aí veio a Missão Encantada, né? Como é que surgiu a ideia desse curta, né? E como é que foi esse processo de filmagem? Você viajou, você filmou fora, né? Como é que foi isso? Sim. Então, o processo, esse curta, ele é um filme em que a personagem eu protagonizo. Ela não fala nada no filme, ela só fala uma frase no final, que é claro que eu não vou dizer aqui, senão é o spoiler do filme. Mas esse filme eu comecei a fazer lá no mestrado, e também no meu trabalho na defensoria, quando eu me dei conta da nossa impotência contra as indústrias farmacêuticas. Não tem nada disso no filme. Você vai dizer, mas Marta, isso não tem no filme. Eu digo, tem sim. Como a gente. Impotência porque eles vinham para cá, para a América do Sul, estudavam as nossas plantas, tinham contato com as comunidades muito generosamente davam o conhecimento que tinham das plantas para aqueles pesquisadores. Os pesquisadores voltavam para os seus países e chegavam lá e patenteavam aquela planta e dizia que o uso da planta tinha sido anterior. E aí também, quando teve o Museu Nacional, ele foi queimado, ali me deu um certo desespero, que eu digo, gente, acabou o nosso registro, que as nossas plantas eram nossas. E agora, como é que a gente vai fazer quando eles registrarem essas plantas primeiro e cobrarem por um remédio à base de uma planta nossa, que foi levada para lá para depois voltar para cá, e a gente tem que pagar muito mais caro para esses laboratórios por causa disso. E aí veio essa necessidade de fazer um filme que passasse por esses assuntos sem falar sobre isso. Isso eu estou falando numa entrevista, isso eu vou falar em sala de aula. Mas o filme não é sobre isso. O segredo era fazer um filme que não falasse sobre isso, que pulasse a barreira da briga, da guerra, e que pulasse as fronteiras e os desafios dos bloqueios, do preconceito com o que tem no Sul, né, no Brasil, em tudo que vem do Sul, para as empresas e para o público que vem do Norte e do Oriente, né, que são os dois que têm o Brasil como algo que eles ainda não conhecem. O Brasil não, a América do Sul, porque o filme fala da América do Sul. Como pular esse bloqueio, desse preconceito, e ao invés de fazer uma discussão, que eu já estava também cansada de brigar por causa das milhões de brigas que eu já peguei na vida por causa da Defensoria Pública, de fazer isso de uma forma assim que fosse um convite ao respeito. Como dissesse, como diz lá na Bahia, vem cá, né? Vem cá, chega aqui. Deixa eu te mostrar o quanto a América do Sul é linda. Olha que lindo, vamos preservar. Vamos escutar o conhecimento. Olha como o pessoal dá de graça o conhecimento deles. E vocês estão aí patenteando. Vem cá, deixa eu mostrar como é que a gente faz. Como a gente faz de forma amorosa para ver se funciona. E aí, super funcionou. O filme tem ganhado públicos assim de uma forma diferente, tanto o festival de fantasia como o festival de científico na China. Quando esse filme foi premiado no Festival Científico na China, eu digo, bom, ganhei. Já ganhei, zerei a vida, acabou. Passa agora a próxima vida, que agora já zerei. E assim, e foi uma coisa tão grandiosa que eu não tive nem tempo de divulgar, porque eu estava fazendo outras coisas, estava já fazendo outro filme no meio termo, e eu não sabia como fazer essa divulgação, não tinha tempo para isso. Eu digo, não. Um dia eu divulgo isso, e realmente, para mim, de todos foi o mais importante, justamente porque o filme começou por aí. Então, assim, esse filme foi para Festival de Arte lá na Itália, o maior festival de arte da Europa, o primeiro festival voltado para filmes de arte. Quer dizer, ele atingiu tanto o nível de excelência na ciência quanto o nível de excelência artística. E um estava falando sobre uma coisa e o outro estava falando sobre outra. Então, funcionou, a Missão Encantada cumpriu sua missão e entrou no governo chinês, passou pelo governo chinês, entrou na Alemanha, passou, entrou nos Estados Unidos, passou. Então, assim, está passando. E agora o próximo porto da Missão Encantada vai ser Nova York, que vai para um festival que é um festival The North Film Festival, quer dizer, um festival voltado para filmes do Norte. E esse filme vai representar o Sul. Então, para mim, assim, missão realizada, missão com sucesso. Esse festival, para mim, ele está concorrendo na categoria de melhor filme internacional.
cada vez que dão play nesse filme, para mim é uma vitória, porque a missão é essa, não é assim. É lógico que a intenção de qualquer cineasta, e agora eu entendi isso, porque quando eu comecei, a intenção era fazer um filme, somente. Aí depois que você faz o filme, você diz, sim, tá, e agora? O que é que eu faço com ele? Então a intenção é distribuir. Aí você começa, eu vou distribuir para onde? Para os festivais. Aí é claro que quando você entra nesse ponto, você quer participar dos festivais. Aí depois que você entra no festival, você quer ganhar o prêmio do festival, mas é claro que você não quer só ser selecionado. Então, assim, vai começando a ter essas etapas. Aí, com esse filme, eu entendi uma coisa que eu já deixo a dica aí para quem for cineasta que esteja escutando, que queira começar esse processo de cinema independente e tal, tá, vou distribuir nos festivais. Bom, se você tem autoestima e confia no seu filme, coisa que eu não tinha e não confiava no início, não confiava, nunca tinha feito para festival, nunca tinha mandado, não sabia se o povo ia gostar ou não. Então, começa nos grandes festivais. Aí a pessoa vai chegar e vai responder: ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, então faça igual a mim, começa pelos pequenos. Porque é isso. Então, quando você começa pelos pequenos, os grandes já não vão aceitar seu filme porque já não é lançamento. Então tem essa coisa assim, tá, meu filme não vai nunca para Cannes, esse não. Quer dizer, ele pode ir para outro festival em Cannes, que eu estou até esperando a resposta só para dizer que o filme foi para Cannes, mas o grande festival de Cannes, não, Cannes, não. Ele não vai mais. Mas, por outro lado, ele está indo pelas beiradas e está abrindo espaços para o cinema nacional que não tinha nesses outros festivais. Então, no Festival da China, desse da ciência, meu filme era o filme que representou o Brasil. Lá em Asolo, na Itália, meu filme foi o filme que representou o Brasil. Esse agora no The North Film Festival também. Então, a partir daí, esses públicos vão passar a ver um cinema brasileiro que eles nunca tinham visto e não queriam nem ver. Porque já tinham aquele preconceito do cinema brasileiro e das coisas daqui do Brasil como sendo de terceiro mundo. Então, aí já estou abrindo aí também. E os caminhos que estão sendo abertos pelo cinema brasileiro, paralelo a mim, que está indo aí, está vindo de uma forma assim grandiosa e para trazer muito orgulho. Em Cannes, o filme da crítica foi um filme de uma diretora mulher brasileira, que eu tenho dislexia, esqueço o nome das pessoas, mas Levante, o nome do filme, ganhou agora como melhor direção do Festival do Rio também. Premiadíssimo, maravilhoso, um filme essencial para ser visto por todos os brasileiros nesse momento histórico do Brasil. É muito forte, muito lindo, e ganhou o prêmio de crítica lá. Big Bang está concorrendo agora para o Oscar de melhor curta-metragem. Ganhou também em Locarno. Eu estava lá, então eu vi o Brasil ganhando 2 prêmios no maior festival na Suíça. Foi assim, eu como público, eu estava vibrando. E entendi que também não dava para entrar todos os filmes, não era um festival de filme brasileiro. E quando eu vi o Big Bang, eu digo, não, gente, é esse o filme para estar representando esse ano no Brasil, nessa vertente do cinema industrial, até porque o diretor já estava traçando o caminho dele nesse sentido, e eu estava começo por esse outro também, igual a sopa quente, comendo pelas beiradas, está tudo certo. E estou muito feliz com o cinema brasileiro hoje, a forma como a gente está se apresentando no mundo. E como alguns anos, né, esses últimos anos da trajetória política brasileira, como era terrível ser brasileiro lá fora, se dizer brasileiro lá fora, e agora, como isso mudou assim. E quando eu estava lá, que eu vi os 2 filmes brasileiros ganharem o festival, eu senti esses 2 filmes brasileiros, eles mudaram a minha autoestima de brasileira. Porque quando eles foram premiados, as pessoas começaram a me tratar de forma diferente na rua. Quando eu dizia que eu era brasileiro, o pessoal, brasileira, Big Bang, regra 34, eu digo, exatamente, brasileira. Só por isso, Lula nem tinha ganhado ainda. Né? E Lula foi a cereja do bolo. Então, assim, eu estou numa super aposta, estou achando, assim, muito feliz com o cinema brasileiro, com o fato de eu estar representando esse cinema brasileiro independente, né, que traz essa mensagem da América do Sul, que não é só do Brasil, num curta-metragem experimental, que meu curta-metragem é uma viagem, que eu não sei como é que o povo entende. Você assistiu? Eu assisti, e aí eu queria até falar contigo, porque assim, primeiro, esse festival de Nova York é exatamente o que você contou aqui pra gente que estava planejando, né, nessa construção de levar
esse conhecimento que tem da América Latina, da América Latina, como que a gente lida com a ciência, né, e tudo mais, e você está levando para um festival que é um festival de cinema do norte, e tá você lá falando, galera, olha isso aqui, rapidinho, dá uma olhadinha aqui num negócio que está rolando. Isso é muito legal. E aí, como é que foram as filmagens desse curta? Você foi para outros países, né? Como é que foi essa... Realmente você não está mostrando o cinema brasileiro, mas você está mostrando ali um conhecimento latino-americano, né? Como é que foi esse processo? Então, aí na coisa do mestrado, tem uma linha de pesquisa na bioética que é chamada bioética de proteção, que é uma linha de bioética. Bioética é a linha do direito, da medicina e tal, que pensam as regras do jogo quando se trata da saúde. E aí vem da saúde, do meio ambiente, de tudo, tá? Os temas são esses. E na bioética de proteção, a gente vai estudando as questões que nos une como América do Sul. Então, esse nome de proteção é justamente porque essa América Latina, ela tem algumas demandas que são específicas nossas, como, por exemplo, essa coisa do conhecimento das plantas e das patentes. E aí apareceu essa viagem para Lima, que foi a minha astróloga que disse para eu passar meu aniversário em Lima. E aí eu digo, então vou para Lima. E do nada veio a ideia da macaxeira rainha. Eu não sei de onde foi que eu vi algum efeito do salado Uyuni, mas veio a ideia dessa macaxeira rainha, que foi a primeira ideia que eu tive do filme inteiro. E eu achei uma coisa muito, muito legal, muito divertida, fazer essa brincadeira com essa macaxeira, comigo pequena, com a macaxeira grande, no salado Uyuni. E aí veio toda a história, porque eu digo que as ideias me escolhem, né? Eu sei do que eu queria falar, mas como a ideia me escolheu, como isso foi organizado, porque você assistiu o filme é bem, assim, surreal. Então, não dá para dizer assim, não, eu comecei a escrever, no outro dia escrevi uma coisa. Não, quando vem, a ideia é como uma menstruação, a ideia desce. E na hora que quer, E aí, enfim, aí eu fiz o roteiro baseado nessas locações de acordo com a temperatura da cor. Aí eu sabia que eu já tinha ido para Machu Picchu, eu já tinha feito inclusive algumas imagens, já tinha feito a linha de Nazca, eu já tinha feito em outra viagem. E já conhecia Machu Picchu, já tinha ido 2 vezes para Machu Picchu, já conhecia que tinha que chegar lá cedo, que tinha que 6 horas da manhã você conseguia pegar quase ninguém. Então, alguns detalhes da produção eu mesmo já sabia. Eu ia falar isso assistindo, porque eu fui para Machu Picchu, eu falei, isso aqui, que horas ela foi aqui? Que a gente indo, a foto tá bonita, atrás tem 250 milhões de pessoas. Que tu tá ali, eu falei, que hora que Marta chegou nesse Machu Picchu? Agora tá explicado. E assim, exato, foi tudo muito... E foi tudo de um take, não foi assim, volta, vamos ver. Deixa eu ver se saiu. Não gostei. Não tinha isso. Foi tudo de um take, assim, em excursão, de mochileiro, com grupo, né? O pessoal tudo fazendo aquela batata frita, as pessoas entrando com a batata frita e tal, de um lado, e eu do outro, colocando a macaxeira, pedindo para minha amiga que tinha ido comigo, que eu digo que Don Quixote e Sancho Panza. Ela era... a gente foi fazendo um investimento, e foi mesmo, porque se ela não topasse do jeito que ela topou, ela organiza aí que eu vou, me diga aí para onde é que eu... Foi ótimo. Ela foi, segura aqui, ela segurava, foi ótimo. Foi sem ela não teria conseguido fazer. E quando ela não ia, por exemplo, tem cenas aí que não foi ela que... Aí tinha algo... encontrava no caminho sempre alguém, algum amigo, alguma pessoa que segurava a câmera e que ia comigo na feira. Quando eu fui na feira do Peru, já foi uma semana antes que eu tinha ido da viagem. Aí eu fui para uma pousada que tinha um pessoal que eu conheci na hora e chamei para ir para a feira e foram. Enfim, assim. Meus filmes, todos eles, assim, teve um que eu fiz agora, eu fui para uma locação no foguete lá da NASA. E eu digo, gente, eu não vou desperdiçar, tá? Aqui com um foguete atrás, sem gravar essa cena como se fosse alguma coisa. Depois eu invento algum filme e boto essa cena no meio. Mas isso eu tenho que fazer. Aí eu fiquei lá, assim, meia hora esperando. Meia hora, não passava ninguém. Eu digo, não, gente, eu tô no lugar errado.
Aí daqui a pouco chegou uma pessoa, aí eu pedi para a pessoa segurar a câmera, lá vai eu colocar um roupão, assim, de natação, tipo aquele todo com estrelinha, e faço assim, como que tá entrando numa nave espacial. 3 segundos, pronto, muito obrigada, valeu e tal. Não sei nem o nome da pessoa, a pessoa foi embora. Mas eu gravei a cena. Então, tem cenas desse filme que foram assim também. E aí, o final, o que demorou mais para fazer, que foi assim, que realmente demorou mais, foram as cenas do apartamento, acredite. As cenas de fora, eu fiz assim, em 25 dias nessa viagem, Peru, Bolívia, Chile, e eu já tinha visto as fotos, então eu já sabia, assim, quando eu chegava que eu via o fundo, aí eu já sabia onde é que ela ia, aquilo dali ia assim, encaixar no filme, para eu lembrar, não, então esse daqui tem azul, então ela não está ainda desesperada. Aí esse daqui está tudo amarelo. Então aqui amarelo é o momento do desespero já, é o momento da desertificação. O momento do deserto era o final. Já estou dando spoiler, mas quem assistir não vai lembrar disso, isso não tem nada a ver com a história. E aí tinha essa coisa que eu já sabia como fazer no roteiro, então eu já sabia antes. Agora, as cenas do apartamento, que foram as últimas que eu fiz durante a pandemia, quando eu pensei assim, nossa, gente, eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, e eu não termino de fazer esse filme. Quer dizer, eu comecei a gravar em 2018, que eu gravei nessa viagem, e os arquivos ficaram lá. Aí, durante a pandemia, eu chamei um amigo para poder filmar, né, essa coisa. Aí, assim, eu tinha uma outra ideia da locação. Eu queria uma locação que tivesse uma vista, assim. Eu não consegui encontrar essa locação enquanto eu pude. Procurei ainda, em São Paulo, lá em Salvador. E aí veio a pandemia, fiquei trancada, eu fiz no meu apartamento mesmo, gravei. Aí também veio outro, 2 anos aí para eu conseguir achar um editor que casasse, né? Que ele soubesse fazer o que estava precisando, que era justamente a cena da macaxeira, que precisava de alguns detalhezinhos para equalizar, para ficar redondinha, e ele foi fantástico. O Daniel Garcia, ele disse que ninguém cita os editores. Digo, gente, Está sendo é tão aí pouca gente que citado. trabalhou. É tão pouca gente que trabalhou comigo que é claro que eu vou citar o nome de Daniel Garcia e de Lindeberg Oliveira, que fez a trilha sonora, que foi meu professor de. Eu fiz um curso de edição, de mixagem, lá em São Paulo, na época. E aí, esse meu professor, que é o mesmo de Lia de Itamaracá, então, assim, ele é muito, muito fantástico, Lindeberg. Então, ele me ajudou. Daí o Chequerê, que foi meu professor de percussão, ele fez a percussão, né, que é a percussão que acompanha o filme, que é o toque do caboclo. Então, assim, tem toda uma simbologia na música, no som, cada som que tá lá e tal, tem todo um significado, uma coisa assim, para trazer alguma coisa. E eu tive essa sorte, né, assim, melhor, eu sempre dizia que é melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco. E eu não tenho a menor dúvida, assim, que a minha maior riqueza são esses amigos e essas pessoas incríveis que não são amigas, mas que cruzam o caminho na hora certa para me ajudar a fazer as coisas. E aí as coisas são feitas. É assim. É assim que se faz cinema sem Eu dinheiro. tô impactada, que eu achava, não, eu falei, ela com certeza chegou lá antes, fechou com Machu Picchu para fazer isso, falou Machu Picchu fecha para mim. Não, eu falei, cara, não é possível, tá muito vazia, ela deve ter arquitetado, né? Fechou. Eu tô chocada, tá? Você tá chocada com esse de Machu Picchu? Porque é o que eu vi, o que eu conheço, né? Que eu fui presencialmente. Pronto. Aí o próximo, eu te digo mais. O próximo é na Pedra do Arpoador, vazia, no pôr do sol. Não, consegui. impossível, impossível. Eu vou te mostrar e você Gente, vai dizer que é impossível e é esse o segredo. No pôr do sol. No pôr do sol. A hora mais impossível. Tá. Você vai ver. No pôr do sol, você vai olhar e você vai dizer, não. Aí depois aí fechou com a prefeitura. Falou com a prefeitura fechar. Vou contar como foi que eu fiz. Eu consegui fazer. Agora, lógico que é um truque, né? Sempre tem truques, sempre tem truques. Né? Só que não é truque de edição, que é ainda mais. Não é truque de edição, é truque de filmagem mesmo. A da macaxeira gigante, eu não construí. Eu um dia, agora eu quero construir. Agora eu quero construir uma macaxeira gigante com cinema dentro. Aí é outra coisa. Mas aquela macaxeira é desse tamanho. Inclusive, uma macaxeira que no meio do caminho ficou podre, né? Porque eu viajei, porque era uma viagem, ela estava dentro da mochila.
E aí era para ser a macaxeira inteira e eu tive que cortar na metade. Aí ficou a macaxeira desse tamanho, com aquele biscuit, aquele trono dela. Eu comprei na Liberdade, lá em São Paulo, junto com a coroa dourada desse tamanho também. E aí, E no colocando... filme é um monumento, você tá lá pequenininha. Cinema é um Exatamente, graças negócio, a né, esse efeito gente? especial do Salário Uyuni. Então, assim, foi um truque de filmagem, não foi um truque de edição. Isso daí não é feito de computador. Não tem aplicativo. É feito de filmagem. É a mesma coisa da pedra do arcoador vazia. É feito de filmagem. É um babado o negócio de cinema. É, Aí eu falei lá um pouco quando eu li sua biografia e tal, que você aperfeiçoou aí os seus conhecimentos em muitos lugares, na Bahia, como você falou, no Rio de Janeiro, mas também teve Cuba, Europa, Los Angeles. Como foram, enfim, de lugares muito diferentes, né? De diferentes sim. culturas. Como que essas experiências, não só a parte de estudar e tudo mais, mas de estar nesses lugares diferentes, como tudo isso contribuiu para o seu crescimento, obviamente, como pessoa, mas como cineasta? Então, eu acho que até junho do ano passado, quem era eu brincava, quem sou eu na fila do croissant em Cannes? Ninguém, ninguém. Até junho do ano passado, eu sabia que eu estava seguindo uma carreira de atriz, e isso eu já sabia. Mas de cineasta, para mim, foi uma coisa. Ainda está sendo uma novidade que eu ainda estou entendendo que deu certo, que está dando certo, né? Porque as coisas. Não, eu posso dizer que deu certo porque deu, né? Já teve o prêmio no passado, eu já posso dizer. Mas ainda está sendo uma novidade para mim, essa coisa do cinema. No teatro eu já tinha acostumado com isso, porque aconteceu, enfim, de eu encontrar um curso de teatro físico na Europa no ano de 2015. Aí foi quando eu comecei a fazer essas investidas fora, sem saber que eu estava investindo fora. Eu fui para fazer esse curso, passei uma semana fazendo esse curso de teatro físico com esse diretor russo, que, para quem estuda teatro, na linha de Stanislavski, é como se ele fosse o neto de Stanislavski, quer dizer, ele bebeu da fonte de quem pensa e estuda métodos de interpretação, e ele tinha o próprio método dele de teatro físico. E aí, depois, eles me convidaram para fazer um outro curso na Áustria. Esse primeiro foi na Itália, e esse segundo já foi na Áustria, num castelo na Áustria. E quando eu fui, eu digo, gente, como assim? Eu saí de Maceió para fazer direito na Bahia. De repente, eu estou fazendo teatro como assistente desse diretor russo num castelo na Áustria, nesse inverno de -5 graus. Como assim? Era uma coisa assim, meio que surreal. E a gente vai vivendo e vai tentando entender como essas pequenas contribuições vão fazendo o caminho todo, né? Que é assim. Então, 2019, eles me chamaram de novo para fazer o outro curso como assistente. E aí foi quando eu conheci esse grupo, que em 2021 eu fui fazer um teste para fazer parte da peça As You Like It, como uma country girl. Quer dizer, se fosse qualquer outro papel, não caberia para mim, porque eu tenho um sotaque forte, né? Tenho um sotaque forte falando português, que dirá falando inglês. É claro que tem um sotaque nordestino no inglês de Shakespeare, claro. Mas aí era o papel de uma country girl. Gente, esse papel é meu. Porque, além de tudo, eu aprendi inglês no Texas. Então, assim, se eu tenho sotaque forte de um lado e do outro, todos os lados. Não tem jeito. Então, foi certinho para mim. Então, foram aqueles passos que eu fui dando, e sempre com o mestre Arildo Deda. Nossa, vou tentar não chorar, porque foi fundamental na minha carreira. Nossa, que pessoa para guiar, que guia eu tive, que mestre. E aí, ele sempre me ajudando nessa parte para fazer os testes e tal. Aí, depois que eu terminei a peça, tinha um curso que eu queria muito fazer, que era o de Ivana Kubik, em Los Angeles, no estúdio dela, que ela tem um livro, O Poder do Ator, um livro que eu recomendo para todo mundo, quem é ator, quem não é ator, é um livro bom para a gente se identificar como personagem no mundo. É um livro ótimo. E também para a gente sempre estar analisando quais os nossos objetivos de tudo que a gente faz na vida. É muito bom. E aí,
eu tinha terminado o curso, ou o curso não, a peça lá em Shakespeare, tinha passado um tempo lá, que foi quando, enquanto eu estava fazendo a peça, foi quando esse filme foi editado. Eu comecei a mandar para festival, e aí ele estreou no festival em Paris, que foi em junho de 2022, do ano passado. Foi isso mesmo, é. E aí, quando eu não fui para a estreia dele, sinceramente, eu não dei valor. Porque eu estava fazendo a peça e eu digo, eu não. Olha, eu sou atriz, isso aqui é um outro negócio. Exato, e assim, não era Cannes, né? Porque a gente só pensa, a gente que agora que eu estou entendendo essa coisa dos festivais, mas antes eu não entendia nada. Para mim só tinham 2 festivais no mundo, ainda acrescentei um terceiro por puro acidente, que foi Locarno. Não tinha a menor ideia do que era festival de cinema, para qual a utilidade dele. Eu nunca tinha assistido um filme porque tinha ido para o festival. Quer dizer, às vezes eu olhava assim, quando eu tinha alguma coisinha assim, eu dizia, então isso é bom. Mas eu não olhava qual era o festival, eu não tinha a menor ideia desse mundo do festival. Então, meu filme foi para um festival, foi exibido e eu nem fui. Mas aí é que começou, eu comecei a receber convites de outras pessoas, de outros festivais, por causa desse festival em Paris. Aí eu digo, não, gente, teve gente que assistiu meu filme por causa desse festival. E aí eu mandei para os Estados Unidos. Aí eu digo, não, se meu filme for selecionado nos Estados Unidos para ser exibido lá, aí eu vou. E aí foi. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui para ver meu filme exibido em Nova York, num teatro. Aí que vem as coisas maravilhosas do destino. O teatro era o teatro da KGB, que agora não é mais teatro da KGB, mas de qualquer maneira era um teatro onde se reuniam as mentes pensantes fora do capitalismo, né? Vamos pensar em estruturas de como vencer o domínio do capitalismo e vamos furar esse domínio. Então, as discussões do teatro eram nesse sentido. E é um teatro que fica bem pertinho da Times Square, bem pertinho dos lugares, assim, eu achei legal. E aí depois eu fiz esse curso. Aí depois desse curso eu fui fazer o curso em Cuba, porque aí eu já tinha ido para os festivais, já tinha visto os filmes dos festivais, e dos filmes que eu tinha visto, aí eu sempre olhava quem era a produtora, quem era a diretora, aí eu já estava com outra visão. Aí eu comecei a perceber que tinham alguns filmes muito especiais, muito diferentes, muito expressivos, e que tinha gente de Cuba. Aí eu fui para Cuba para poder conhecer, assim, eu fiz um curso super rápido lá, de 3 semanas. O pessoal faz universidade, faz 2 anos de imersão e tal, é bem forte. Mas aí eu fui para fazer esse tempinho lá em Cuba para poder conhecer e entender de onde é que vinha aquele viés deles. Eu acho que tô com um sonzinho, Não, né? não. Apareceu aí? Não, tá ótimo. Eu que tô Tá. vendo minha câmera aqui, está acabando a bateria, mas não tá não. Tá. Agora, cineasta que você é agora, que agora a gente já entende. Agora, cineasta. Agora que eu tô vendo, né? Cineasta. Escutando alguém me chamar. Quais são os desafios que você. Acho que é até um ponto de vista interessante, né? De alguém que está aí entrando nessa carreira de cineasta por agora. Os desafios que você vê no nosso cenário cinematográfico atual, especialmente aqui no Brasil, e como você acredita que esses desafios podem ser superados? Você já falou, né, que só o fato aí de ter uma mudança de governo que olha para a cultura de uma maneira diferente já é, assim, surpreendente, né? Mas quais os desafios que você vê no fazer cinema no Brasil e como você acha que isso pode ser superado? Uma pergunta simples, uma pergunta simples, fácil. Com dinheiro, claro. Com dinheiro. Investe o dinheiro e aí você divide. Bom, o desafio agora do Brasil é conseguir contemplar nos editais quem está precisando começar com dinheiro. Porque os editais, eles contemplam quem já está. E também faz sentido isso. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para fazer. Assim, eu não tinha dimensão da indústria do cinema, de como ela é gigante, até eu ir no Marché de Cannes. Porque o Marché de Cannes é formado de pessoas como eu, como você, que passaram anos da vida dedicado para o cinema. Como esse processo que eu estou fazendo, assim, são anos de dedicação. Então, assim, para você pegar um dinheiro grande e colocar na mão de uma pessoa que está começando agora, que você não sabe nenhum resultado do que isso vai dar, é muito arriscado. Então, o governo tem razão em selecionar pessoas que já fizeram alguma coisa e que já têm um certo nível de organização, sim,
porque você vai estar tirando dinheiro. Teve um caso, é sempre caso excepcional, mas existe, de alguém que quis dar uma de espertalhão, de pegar o dinheiro, não fazer nada e se mandar do país. Teve gente. Mas essa pessoa estragou o dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu. E a gente quer que esse dinheiro dê um resultado de um filme incrível. Não precisa ter 3 milhões de filmes incríveis. Mas se tiver um filme incrível naquele ano, já valeu o investimento. Então, assim, tem esse seu sentido de ter, por exemplo, Kleber Mendonça, que já é um cineasta renomado, dele ir lá e dizer, eu quero dinheiro para fazer isso, isso e isso, e o governo dá, porque a gente já sabe que vai sair um resultado de um filme grandioso. Tem esse sentido também. Ah, porque ganha muito dinheiro. Gente, não ganha, não. Quem ganha muito dinheiro é o pessoal de fora. Vocês estão por fora achando que o cineasta brasileiro está ganhando muito dinheiro. Não tá. Agora, lá fora, o pessoal está ganhando muito dinheiro para fazer uma coisa de muito menos qualidade do que a nossa. Diga-se de passagem. Mas, então, assim, precisa ser bem pago. Tem certas coisas que, às vezes, a gente precisa entender que precisa dar um valor e um mérito. Agora, esse mesmo mercado precisa pensar em estratégias para ter pessoas como eu, ou pessoas como eu não, porque eu ainda tinha o meu trabalho, que de uma certa maneira é público, e eu estudei numa faculdade pública, e eu tenho mais aqui me virar nos 30 para dar esse retorno para a sociedade, porque eu já tive um investimento. Né? É um local de privilégio que eu estou falando já de um lugar de privilégio. Eu estou falando daquelas pessoas que não têm uma câmera, que não têm dinheiro para comprar uma câmera, não tem nem dinheiro para comprar celular, mas que têm uma ideia de um filme. Como fazer um incentivo para que essas pessoas também tenham acesso para se exprimir artisticamente e, quem sabe, se tornarem um Kleber Mendonça um dia, né? Então, assim, é esse mecanismo que a gente precisa pensar para os próximos anos. Agora, esse ano, eu confesso que eu ainda não vi, eu ainda estou tomando coragem de enfrentar porque, para mim, tá meio difícil essa coisa das tecnologias de sentar e de produzir e tal. Então, assim, também estou torcendo, quem sabe uma produtora ou um produtor interessante vai assistir essa entrevista, vai entrar em contato comigo e dizer, você está precisando de uma empresa para te produzir, Marta? Estou aqui. É isso que eu estou precisando, assim, é como desafio meu. Mas como desafio do cinema brasileiro como um todo, eu acho que é justamente pensar políticas públicas que incentivem as pessoas que estão começando a gente conseguir fazer como do futebol, que tem os olheiros, né? Que vão e que olham, que vê, rapaz, aquele menino tá muito bom, vamos investir nele para poder ele continuar jogando. É isso, só que no cinema. Vamos pensar aí politicamente como é que a gente consegue lutar para isso e torcer para que nos próximos anos tenham. Como atriz, eu espero diretoras que estejam me assistindo, por favor, me achem simpática e queiram que eu faça sotaques, viu? Eu faço sotaque carioca, faço sotaque paulista, o que quiserem, eu estudo e faço. E me chamem para os seus filmes aí, que é outro desafio também, como atriz nordestina, que é entrar nesse mercado, porque, por exemplo, eu, depois de ter viajado tanto e de ter feito tanto curso de fonoaudiólogo, de tudo e tal, eu não tenho, se quiserem, para fazer o sotaque alagoano, obviamente, mas eu não sou baiana, eu não sou carioca, eu não sou paulista. A gente, como atriz, eu ouvi que Isis Valverde vai fazer Maria Bonita. Nada contra, não, mentira. Eu acho que realmente tem que ter maior representatividade dos artistas do Nordeste nas coisas que acontecem no Nordeste. Mas, assim, ela não vai fazer, como fonoaudióloga, né, um trabalho para ela falar o sotaque, né, nordestino. Então, da mesma forma, o contrário, né? Só isso. Só hashtag fica a dica aí para o pessoal. Né? Não, e sotaque nordestino é um conceito amplo, né? Porque, enfim, são múltiplos sotaques nordestinos. Mas aí você falou a coisa do dinheiro, e eu estava pensando muito, enquanto você estava falando, já pensei outras vezes e me lembrei, essa coisa de que países que têm o cinema muito forte, se a gente for pensar a Coreia do Sul hoje em dia, os Estados Unidos desde sempre, enfim, Noruega, Índia, todo mundo. Existe um investimento do Estado muito grande. Noruega, não, gente. Não foi nada de Noruega, foi a Nigéria que eu queria dizer. Investimento.
investimento estatal muito grande, porque o entendimento do famoso soft power, né? O cinema está vendendo o nosso país lá fora também. O cinema é uma maneira da gente se mostrar, se apresentar. O investimento em audiovisual e em música na Coreia do Sul é isso, é de se apresentar para fora e, consequentemente, você incentiva um monte de outras coisas, como o turismo, por exemplo, né? Então, entender que o cinema não é só vamos aqui, que não é só, né? Mas enfim, não é o fazer o filme em si, mas vem muitas outras coisas juntas a partir desse filme, dessa produção e dessa distribuição. Então, assim, gente, dinheiro, no fim das contas, vivemos num mundo capitalista que resolve muitos problemas, é dinheiro mesmo. É isso que a gente tem que estar dizendo. E aí, antes da gente ir para os nossos quadros, né, que a gente tem, eu queria fazer uma última pergunta. Que conselho você daria aos aspirantes a cineastas, né? Essa galera aí que você falou, né, que não tem aí muita forma de comprar e tal, mas que quer estudar, quer aprender, quer seguir essa carreira no cinema. Principalmente gente que está vindo de outras áreas acadêmicas, igual você que veio do direito, gente que está vindo aí de outras áreas acadêmicas, então já tem aí um mandado em alguma coisa, mas aquele sonho do cinema está ali, mas não sabe como fazer. Um conselho inicial. Larga o celular e assiste filme. Começa pelos antigos, assiste Charlie Chaplin. Vê como é que Charlie Chaplin fez. Tenta entender a coisa da porque Charlie Chaplin, e eu me inspiro muito nos filmes, no modo de fazer cinema dele, porque ele fazia cinema, ele criou uma forma de fazer cinema, né? Então, existem formas de fazer cinema de forma muito econômica e muito barata, se você tiver uma bagagem de conhecimento que isso é possível. Isso está no seu rol de possibilidades. Então, assistir filme, esquecer o celular e esquecer a vida dos outros, esquecer o caminho dos outros, e esquecer qualquer contribuição dos outros e focar no seu próprio caminho, na sua própria trajetória e aprender com os clássicos, estudar os clássicos e estudar os clássicos. É só isso que eu posso dizer. Assim, eu passei muito tempo, muitos anos de comprar DVD. Eu não tenho até hoje Netflix, Prime Video, essa coisa de maratona série, eu não tenho. Eu comecei pelos antigos mesmos. Então, assim, e eu estudei a história do cinema de forma a colocar isso nos meus filmes também. Nos meus filmes, A Missão Encantada, ele está relacionado às primeiras imagens que foram captadas pelos irmãos Lumière, que tem a cena do trem em movimento e que tem a cena da festa dos indígenas, que tem a ver em relação com essas primeiras imagens do Lumière, que é claro que é assunto de uma aula, só usando Missão Encantada e a história do cinema, como ela é mal contada e contando uma versão que eu acredito que seja mais concreta dessa utilização do cinema como instrumento de política e de construção de uma ilusão, né? Dando um spoilerzinho só sobre isso. Mas eu acho que é isso mesmo, é estudar, é assistir os clássicos, é honrar quem veio antes, é assistir os filmes dos nossos mestres do cinema, Rui Guerra, Kleber Mendonça, Glauber Rocha, Cacá Diegues, alagoano. Precisa a gente ter esse conhecimento de como a trajetória do cinema brasileiro, né, nos grandes nomes, dos homens e das mulheres também, e aí vem vários, aí é horrível, né? A pessoa que não tem, Tata Werneck, eu acho. De São Paulo também, tem várias outras mulheres também que estão aí na guerrilha, fazendo cinema, sem espaço, porque é filme de mulher, sem não sei o quê, porque é filme de mulher, e aí conseguindo ainda assim fazer vários filmes. Então, é ver quem veio antes, estudar esses filmes, porque aí você aprende, aí depois que você aprende que tem um modo de fazer, principalmente nos filmes mais antigos de Charlie Chaplin, que você pega, você entende o mecanismo da troca de câmera, e, lógico, assim, e eu sinto muito o fato da Escola Darcy Ribeiro não existir mais, porque eu iria recomendar, dizer, não, gente, procura a Escola Darcy Ribeiro, aqui no Brasil, é uma escola assim, que eu comparo à Escola de Cinema de Cuba, Internacional de Cinema, que tem esse pensamento mais social, que tem um pensamento
muito mais profundo do fazer cinema, mas ela não existe mais a não ser virtualmente, com a Alfândega Filmes também, eles estão fazendo cursos online agora. Eu torço que esses cursos sejam os primeiros e que qualquer pessoa do Brasil possa fazer e que eles voltem a fazer mais filmes, porque a gama de professores deles são ótimos, os professores de lá. Então, é isso. É mais procurar estudar e largar o celular e fazer seu próprio caminho e focar em si. E não se comparar. E também, não se, como a gente disse lá no Nordeste, não se aperrear, não se aveste, não. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? E também aprender com essas coisas, né? Com as coisas que acontecem no meio do caminho. Às vezes o que dá errado é o que dá certo. No cinema é muito isso. O que dá errado é o que dá certo. Não, calma, que vai dar certo. Inclusive, lá em Cannes, eu vi uma galera assim, que tinha estudado comigo 5 anos atrás e que agora, pessoal novo, 25, 20 e poucos anos, que está fazendo cinema. E um pessoal que veio da periferia, que disse, não, esse é meu sonho, eu vou, e aí tá indo atrás. Tá indo, tá seguindo, tá focando e vai encontrando os caminhos. E aí vem a dica, né? Se a pessoa chegou até aqui escutando essa história toda e está querendo se inspirar e gostou dessa última pergunta, vem a dica dos festivais. Procurar ver os festivais, a lista dos festivais, os mais importantes do mundo, pegar, ver essa lista dos festivais mais importantes e vai em cada um ver o que é que eles têm de laboratório para iniciante. Esses festivais têm laboratórios para iniciante. Aí você vai dizer, mas, Marta, eu tenho que falar inglês. Então, estudo inglês. Aí eu tenho que falar espanhol. Estudo espanhol. E aí, se você falar português. Português eu não sei o que é que tem aqui no Brasil de festival que tem laboratório. Mas eu sei que fora tem. E aí, se você fala algum outro idioma... E assim... Sinto muito. Não posso fazer isso. Gente, o celular não pode. O celular já falou, eu não posso. Assim? A assistente do celular falou, vocês eu não sei, eu não posso. Meu Deus do céu, a tecnologia se ligou sozinha, que estava descarregada, respondeu que eu não estou falando. Respondeu, falou, não posso fazer isso. Deus, você não pode fazer isso, meu bem. Estude. Não sejam como esse celular. Exatamente. Estude, vá lá. E assim, vai demorar 20 anos. Meu sonho de ser cineasta, quando eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu peguei numa câmera. Sonhei ser cineasta. Eu estou com 42, ainda estou entendendo se isso é possível ou não. Então, assim, o que a gente precisa entender é que as coisas às vezes levam tempo. E a gente precisa fazer o que Sartre, que é o filósofo existencialista, né, que eu gosto muito, que ele fala sobre quando a gente tem um projeto, é analisar as condições materiais que a gente tem. E é claro que eu estou falando de um ponto de vista de uma mulher branca privilegiada que estudou em escola privada. Meus privilégios acabam aí. Você pode acrescentar problemas, isso. Aí você pode acrescentar que eu sou mulher, você pode acrescentar que eu sou nordestina, você pode acrescentar que eu não tenho ninguém na minha família para me guiar, que eu tive que me virar sozinha. Aí você pode... Aí vai ficar sempre nesse jogo? Bom, analisa as condições materiais de cada um, porque cada um tem a sua condição material. E aí tem que resolver a primeira condição material, que é sobrevivência e existência. A segunda é, vá atrás dos seus sonhos, seja ele qual for, seja como for, e entender que é o hábito, é a coisa de todos os dias, a sua mudança diária. É o tempo que você economiza vendo a vida dos outros e vendo a sua própria, que você vai, no final, contabilizar como resultado do que você fez para a sua própria vida. Gente, ainda veio com uma lição, porque isso aqui é assunto da minha terapia, tá? O tempo que eu gasto vendo a vida dos outros. Se eu levo para terapia, toda semana eu tô lá, então, gente. Passei um tempo no Instagram descendo aqui o feed. Ai, uma tristeza, gente, mas vamos melhorar isso. Vamos mudar isso. E vendo guerra. E vendo guerra. E vendo estímulo de coisas para você consumir. Vida dos outros, guerra, estímulo de coisas para consumir. Não tem nada positivo. Ou entrevista. Tem positivo. Tem positivo. Mas, no geral, a gente não está vendo coisa positiva na internet. Eu sei porque eu gasto um tempo considerável vendo a vida dos outros. Sim. Enfim, nós temos, antes de encerrar, 2 quadros aqui. Em um deles, temos uma notícia dos últimos dias que tem te chamado a atenção. Você pode destacar para a gente. Pode ser positivo, pode ser negativo. Geralmente, essa é a hora que eu desço o clima. Eu baixo tudo, tá? A gente está bem, essa hora eu sempre desço o clima. Mas você tem alguma notícia dos últimos dias que tenha te chamado a atenção? Se não estiver lembrado, eu posso começar, depois eu vou para você.
Eu Pode tenho, ir. não é? Eu posso, eu vou trazer a notícia junto com a guerra contra as drogas da Maré. Essa é a notícia. Né? A outra notícia é o livro de Zé Souza, que foi com quem eu passei Já o fim de trouxe o livro, já semana trouxe a lendo dica, já esse trouxe filme a notícia. maravilhoso, lógico. Vou até botar assim mais perto. A construção da subcidadania, que é justamente uma reflexão sobre por que essa notícia desse conflito que acontece diariamente no Rio de Janeiro, né, na periferia, da polícia indo lá e invadindo para poder controlar um comércio de drogas que é ilegal, que poderia ser legal, como nos Estados Unidos, já é legal, e eles já controlam e taxam toda a produção de cannabis, e eles nem têm o sol que a gente tem para ser uma produção enorme e produzir vários medicamentos maravilhosos para a saúde da população, e roupa, e bolsa, e tudo que pode ser feito através da planta, né? E isso é um crime no Brasil, um dos poucos países que está ainda resistindo em descriminalizar essa coisa das drogas, essa questão das drogas, ainda trazendo isso como um crime pior, fazendo todo um investimento de segurança pública, de policiais, de defensoria pública, de Ministério Público, de judiciário, quer dizer, todo esse de prisões, tudo isso voltado para manter o comércio ilegal, para essas empresas que ganham com o comércio ilegal não pagarem tributos para o nosso governo. Simples assim, porque o comércio de drogas sempre existiu e vai continuar existindo. Só que eles não são taxados em tributos como nos Estados Unidos estão sendo taxados. Então, assim, você pega toda uma logística de um comércio, de um produto, que é uma droga, que poderia ser açúcar poderia ser uma droga, né? Porque açúcar é uma droga, mas ela é legalizada. E aí os produtores de açúcar, eles pagam impostos. A maconha, a cannabis, né? Ela é uma droga porque o Estado escolheu não taxar a cannabis. Porque no dia que ele quiser dizer, não, peraí, a produção de cannabis, eu vou ganhar com isso, a população inteira ganha, não apenas na taxação, como também em toda essa estrutura social que é necessária para manter a criminalização das drogas no Brasil. E é essa notícia que não é nova, que não é da semana passada. E trouxe a dica, já tem uma dica cultural para gente, já trouxe o livro, arrasou. Exatamente. Eu vou falar da outra guerra lá no Oriente Médio, né? E aí, obviamente, tem 550 milhões de notícias, todas muito tristes, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que eu vi hoje que como que as articulações políticas que fazem, né, em torno da guerra, principalmente os Estados Unidos, que precisa que guerras aconteçam para vender suas armas. Então, desde os acordos de paz, né, que o governo brasileiro, né, foi à frente ali para tentar, né, redigiu e tentar votar, e está lá Estados Unidos e Israel contra. Estados Unidos e Israel contra abrir corredor humanitário, por exemplo. Dito isso, o Brasil aí liderando nessas novas aberturas, né, para pessoas que estão lá na Palestina, na faixa de Gaza, saírem, não tem aí eles vão liberando, né, quem está na lista. Os brasileiros não estão na lista, e os diplomatas brasileiros estavam, não, até quarta-feira sai, já não tem mais, já não está na lista até quarta-feira. Os americanos conseguiram tirar todo mundo. Então, são esses acordos, né? E aí a gente, né, os brasileiros, quando falam, vamos fazer cessar-fogo, eles estão deixando. Vai deixando lá os brasileiros. E é interessante, porque, assim, essa guerra é feita por israelense sob o comando dos Estados Unidos. Aí o mundo se revolta com a população de Israel, que já é uma população que está ali por causa de outra guerra que veio há 100 anos, que retirou essa população de onde elas estavam para ir para ali. Né? É tipo assim, pega esse pedaço de terra aí, é como na Inquisição com os judeus que vieram de Portugal. Pega esse pedaço de semiárido inabitado aí, que ninguém habita no mundo semiárido, só aqui no Nordeste brasileiro, é o único semiárido povoado do Brasil. Toma aí, judeu, essa terra aí seca que ninguém quer. Que foi o que aconteceu com a coisa de Israel. Só que tem toda uma estrutura de poder montada por trás disso, né? E aí tem toda uma estrutura, por isso que quando eu, como professora de direitos humanos, eu dizia que direitos humanos era uma publicidade enganosa. E eu dizia isso em 2014, eu dizia, gente, isso daí é muito ridículo. Por quê? Se tem um ditador
que ele quer. Aí vem, todos os países assinaram esses tratados. Se um ditador entra no país, ele, por exemplo, vira presidente do Brasil, isso na época Bolsonaro ainda era deputado. Se um ditador entra como presidente do Brasil e resolve sair desses acordos, ele sai na hora e acabou. A ONU não tem nenhuma interferência nos países. Só que, e outra, se você, na época, se você colocasse direitos humanos, você ia automaticamente para a questão da Venezuela e o discurso que os Estados Unidos estavam fazendo para poder invadir a Venezuela e fazer o estrago que eles fizeram na economia da Venezuela. Aí, assim, fizeram estrago na economia da Venezuela, deixaram o pessoal paupérrimo, na pobreza extrema, a ponto deles precisarem migrar para o norte do país, do Brasil, que já não era rico. Imagina a situação da Venezuela. Acabaram com Cuba. Cuba é uma ilha que é um bordel dos Estados Unidos e da França. É um bordel, porque eles fazem o que eles querem com a ilha, com um bloqueio econômico que já dura 50 anos. Aí chega o acordo de paz. Quem vetou o acordo de paz e que dessa guerra, né? Dessa guerra que está acontecendo e que continua sem nenhum cessar-fogo, é por pura responsabilidade dos líderes. Ai, meu Deus, voltou. Foi falar dos Estados Unidos, a conexão foi embora. Não, gente, você vê, não pode. Aqui. Não pode. Não, pode volta. sim, vamos falar. E aí, nenhum americano, seja ele nenhum, ele recebe nenhuma rebordose, nenhuma resposta, nenhuma diminuição na sua moral social. Nada. Nem os Estados Unidos, viajando para onde querem, continuam tratando o resto do mundo como se o resto do mundo não existisse. Tá? Tudo continua como antes no Reino de Abrantes. Agora, os judeus estão levando a responsabilidade da guerra, que eles também não... a guerra não é de judeu. A guerra são de líderes de Israel contra líderes que moravam na Palestina e que criaram seus grupos de guerra. Não é do povo. É a mesma coisa se o Brasil estivesse. Ainda bem que a gente tem. E aí eu acho que a melhor coisa que dá tranquilidade nesse momento é Lula ter ganhado as eleições. Porque se fosse o outro, nesse momento estaríamos todos... quem votou nele, quem não votou, estaríamos todos em pânico. Porque uma coisa você não, pode... ele já ia estar lá falando, é isso, gente, invade mesmo. Exatamente. É amizade, outra coisa é você estar participando da guerra ativamente, que era bem provável que seria a postura que seria tomada, que agora não é a postura que o governo brasileiro está se segurando, né? Ui, meu Deus. Agora eu acho que acabou, mas eu estou vendo que está gravando, então eu vou continuar aqui, não é isso? Bom, enfim, vou esperar. Voltei, perdão a todos. Pois é, a gente não pode... Tem gente que se a gente fala mal o coisa, mas a gente gosta de vocês, viu, americanos? Porque também não é o povo americano. Não é o povo americano. Inclusive, nos Estados Unidos estão fazendo muitas manifestações. Inclusive, judeus fazendo manifestações. Milhares de judeus americanos fazendo manifestações contra a guerra e exigindo cessar-fogo imediato do governo israelense. Quem somos milhões na fila do croissant, na fila do pão francês, na fila do pão tostado, qualquer pão, para resolver a questão da guerra? A gente não é ninguém. Mas o que a gente pode na nossa esfera privada é a gente se concentrar na diminuição das guerras que nós estamos vivenciando ao nosso redor. Então, assim, se a gente busca ter consciência como brasileiro do nosso cidadão brasileiro que está passando por necessidade extrema, morando na rua, a gente já está e a gente evita compartilhar notícias que a gente não sabe a questão, se é verdade ou não, e vai pela emoção, porque e tem coisas assim, tanto de um lado quanto do outro, que são bem interessantes, que eu até mandei para uma colega minha uma foto que tinha de uma israelense que tinha sido sequestrada pelo Hamas. Assim, tinham, sei lá, 300 israelenses sequestrados pelo Hamas. Aí eles estavam divulgando a foto de uma menina que era a cara
da menina, da personagem do Game of Thrones. Mesmo, igualzinha. Se você botar na internet israelense sequestrada pelo Hamas e você comparar as duas, é a mesma coisa. Aí você perceber isso, e você perceber também, tanto de um lado quanto de outro, a utilização de crianças e imagens de crianças e imagens de destruição de bombardeios, isso tudo para tocar sensibilidades nossas, preconceitos nossos, até a própria questão, isso da coisa do europeu como sendo moralmente superior. Então, você bota uma foto de uma menina loira, dos olhos azuis, você está reforçando aquele estereótipo de que esse cidadão precisa ter mais valor. Ah, mas é um favelado preto da periferia. Não, vamos compartilhar essa daqui, porque essa luta daqui me toca. Aquela dali da favela da Maré não me interessa, não. Até a gente, como brasileiro, tem essa coisa dessa moral, da gente não conseguir enxergar das lutas e do genocídio do povo negro, do povo indígena no Brasil, e ficar sempre se utilizando de guerras de fora para poder externar a nossa empatia. E empatia com coisas que a gente desconhece por completo, mas que gera na gente uma empatia já por causa desses preconceitos morais que já vem embutido na gente. E a gente não exerce a empatia do nosso povo e das guerras internas que estão acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Então, muito legal seria que toda essa sensibilidade, toda essa coisa que a gente está sendo tocado por esses conflitos que estão acontecendo fora, se a gente conseguisse pensar assim, não, eu sou de esquerda, mas eu gostaria que o Hamas tivesse um diálogo mais ameno com Israel. Hamas tem um diálogo mais ameno com Israel para poder conseguir uma via de convencimento. Isso está no meu alcance? Não está no meu alcance. O que é que está no meu alcance? Tentar um diálogo mais ameno com o meu colega de turma, que é da extrema-direita. Como é que eu posso fazer para conseguir um diálogo com essa pessoa? Que é uma pessoa real, de carne e osso, que não é uma fotinha de uma criança num celular, que é real e de carne e osso lá, mas a gente se concentrar no que está ao nosso alcance, né? E de compartilhar as verdades que a gente conhece, e não coisas que nos tocaram, para poder fazer uma demonstração social da nossa tristeza e indignação por tudo que está acontecendo. Né? E a gente pode fazer isso, mas a gente pode também utilizar isso para ver o que está ao nosso redor e usar a nossa tristeza e indignação para o que está ao nosso redor, para tentar agir de forma efetiva para mudar a nossa realidade que está aqui. Eu acho que assim, essa coisa da guerra de lá de longe, que afeta todos, mas assim, eu evito ver, para não tomar partido e não dizer coisas tendenciosas que eu sei que estão sendo conduzidas por essas teias que querem conduzir esses conflitos de uns com os outros, enquanto conduzem o nosso valor e o nosso consumo também, que é isso. Gente, arrasou. Mas é bem isso mesmo, eu concordo com tudo que você disse, de como essas coisas chegam para a gente também, né, aqui, enfim, atrocidades, e como que a gente não está olhando para, ainda mais aqui, eu morando no Rio de Janeiro, é isso, é o quanto que a gente, o que já é um drama do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, parece que a coisa está em ebulição sempre, há muito tempo, né, assim, então, foi daqui que veio, né, o nosso querido ex-presidente, a galera toda aqui, pariu essa galera, então... É muito especial. A gente tem muita coisa. Eu falei isso quando a gente está falando, ainda bem que ele não é mais presidente, não sei o quê. Aí eu falei, como a gente já não precisa de inimigo externo, a gente já tem muita coisa aqui dentro acontecendo. Eu lembro de ter comentado isso. A gente já tem coisas demais acontecendo aqui dentro. Vamos focar. A gente tem outro quadro aqui que são as dicas. Eu não sei se você tem mais alguma dica além do livro que você mostrou. Eu tenho uma dica. Então, dê a dica. Uma dica para... esqueçam o que eu disse de largar o celular. Larguem o celular, mas antes,
Tem no YouTube a série dos filmes nessa trajetória, a série é Farofeira pelo Mundo, que a série tem o nome Farofeira, porque farofeira é a pessoa que ama a farofa e ponto, acabou. É minha série de guerrilha. Acabou. Farofeira é a pessoa que ama a farofa. Como todo o Brasil ama a farofa, porque farofa é uma iguaria da nossa gastronomia. E também para vencer o nosso preconceito com nós mesmos e a nossa aporofobia, né? Nossa aversão a pobre de nós mesmos e o nosso próprio complexo vira-lata, que a série Farofeira pelo Mundo traz uma receita de farofa, uma ida a uma feira e uma história de ficção. E aí tem 4 episódios. Desses 4 episódios, o que também está indo para festival, mas que está no YouTube, é o Dividir para Saquear. É um curtinho, de 4 ou 5 minutos. A receita da farofa não é tão boa por causa das condições sociais que tem, mas no episódio anterior tem uma receita muito boa, com a receita de farofa de caju, tem farofa de banana e farofa de cebola, que são ótimas. Nos 3 episódios antes, a pessoa, né, fica a dica aí para quem quiser dar uma olhadinha. Tá lá no YouTube, Farofeira pelo Mundo. É a dica que eu tenho para dar para hoje. E a dica de livro, como eu já disse, vou repetir, de Zé Souza, A Construção Social da Subcidadania. Arrasou. A minha dica é um filme que, enfim, com certeza todo mundo já ouviu falar. Eu vou gravar já o vídeo da resenha para os nossos apoiadores, que é o filme da biografia do Mussum, né? Mussum Filmes. Então, é um filme que conta a história dele. E ele vai muito até... Os Trapalhões mesmo quase não aparece. A gente conhece quase toda a história antes e a gente tem o iniciozinho ali dos Trapalhões, o resto aparece já no final, com os créditos subindo, só o que aconteceu depois, assim, né? A gente conhece muito a história do Mussum, a infância do Mussum, lá na Mangueira, conhece como ele entrou no samba, então muito tempo dele nos originais do samba. É bem interessante como foi essa disputa interna entre seguir a carreira artística ou seguir na vida militar, que é o que a mãe dele, que era analfabeta, lutou para que ele estudasse. Ele conseguiu entrar na carreira militar e estava tudo certo, ele largou tudo para virar artista, né, para seguir sendo artista profissionalmente agora. Então é basicamente isso que a gente acompanha, né? Assim, é um filme que não foca muito na questão racial nem na relação com álcool. Isso não é um foco, embora apareça em muitos momentos. Isso foi uma decisão de direção, né? O Silvio Guindani é o diretor e ele diz que todo mundo já está muito acostumado a ver o preto sofrer na tela, né? O nosso sofrimento é sempre de diversão para o outro, né? Para o outro ficar assistindo. Então, ele foi consciente, assim. Então, enfim, os pontos negativos e positivos de se fazer essa escolha. É um filme que também acaba não passando por diversos pontos. É um filme homenagem, vamos dizer assim. E aí não estou dizendo que isso é bom ou mal, é só para todo mundo com suas expectativas alinhadas quando for para o cinema, né? É um filme que mostra, assim, as disputas que ele tem internas se dão por conta de quem ele é. Se dão por conta dele ser preto, dele ser da favela, da mãe ser analfabeta. Então, essas são as disputas, mas isso não é dito claramente, né? O discurso é um discurso de ele vencer, é um discurso de vitória, né? Sim. Enfim. E é um filme que chegou aos cinemas agora, no dia 2 de novembro, né? Na quinta-feira. E eu acho que ele deve chegar logo no streaming, porque quando começa, tá lá Globo Filmes e Globoplay, então ele deve aparecer logo no streaming, mas como sempre, cinema nacional em todos os âmbitos, curtas, médias, longas, festivais, salas de cinema, é sempre importante assistir, né? E dar esse apoio, então já eu vou gravar para as apoiadoras. Diga. A gente tem essa coisa assim do dar o apoio, mas o nosso cinema é um dos melhores. Muito bem feito, não, que assim, isso. O diretor coreano, você falou do cinema coreano. Eu conheci o pessoal da Coreia que vem para o Brasil estudar cinema, que vem estudar o cinema brasileiro porque eles são fãs do cinema brasileiro. O cinema brasileiro está ganhando prêmio no mundo inteiro. A gente que tem essa coisa que é complexo de vira-lata, Nelson Rodrigues ele já falava isso, e a gente precisa, e por isso o nome da série Farofeira, para a gente poder se olhar como farofeiro, se olhar como brasileiro, se olhar como favelado e ter orgulho
não dessa condição, dessa subcidadania, mas ter orgulho do que a gente tem de bom. Porque alguma coisa a gente tem de bom. A gente não pode achar bom tudo. Mas a parte cultural que a gente tem de bom, e inclusive Gessé Souza, ele fala no livro dele justamente isso. Ele diz, não, gente, a gente tem essa coisa assim de achar que a gente deu certo. Não, a gente deu muito errado como sociedade, porque a gente é uma das sociedades mais violentas e desiguais do mundo. Isso é fato. Agora, o nosso cinema é muito bom. O nosso cinema é excepcional. E a gente precisa dar valor ao nosso cinema. E assim, o dar valor é entender isso, é começar a se olhar no espelho e dizer, eu sou brasileira, eu nunca ganhei o Oscar, mas isso não faz de mim um cinema menor do que o americano. É isso. Porque assim, a questão de ir para o Oscar, ganhar o Oscar, é tudo muito além da nossa capacidade. E não é só qualidade que define quem ganha Oscar. Tem muitas outras muito dinheiro, coisas. muita conversa, muito network, muita coisa por trás para definir quem ganha Oscar, se o seu filme vai ser assistido, é muita coisa por trás. Exatamente. Não é só qualidade, não é porque não ganhou que é ruim, não, que tem muita coisa. Exatamente. É por isso que cada play que dão em algum filme de algum brasileiro, seja meu filme, seja filme de qualquer cineasta brasileiro, cada vez que a gente procura, assiste, valoriza, tem muitos filmes de Rui Guerra que estão online no YouTube. Tem filmes da Júlia Murat e Lúcia Murat, que são duas cineastas. Eu sempre troco o nome, igual você, Nicarágua com Nigéria. Sempre troco. Aí a mãe e a filha, não sei quem é qual. Mas as duas são fantásticas. Tem filmes dela no YouTube também. Então, assim, procurar assistir filmes que estão brasileiros que estão acessíveis, fora também desse brasileiro que a gente tem também, que é o cinema estereotipado, né? Também tem os estereótipos, que às vezes é legal para mero divertimento, mas que eu acho que o nosso cinema é maior também do que os estereótipos que estão e os filmes que são aí produzidos e para reforçar estereótipos. Eu acho que tem muita coisa boa produzida do Brasil, coisa antiga produzida do Brasil, que se as pessoas começarem a estudar mais, tem vários professores, tem um professor, Marcelo, esqueci o nome dele, do Papo de Cinema, que ele é professor, ele dá sempre cursos online e tal. Quem gostar de cinema e quiser, acompanha lá no Papo de Cinema, acompanha lá o Marcelo, que ele dá aulas maravilhosas sobre Marcelo Miller, ele é bom mesmo. Miller, exato. A gente vai em cabines de imprensa aqui e cruza com ele, volta e meia. Exato. Ele faz cursos de aulas de cinema do Brasil online. Eu super recomendo também. E é isso, assistir filme brasileiro, assistir os filmes de Glauber Rocha, assistir os filmes Nossa, eu assisti um dia desse que eu nunca tinha assistido, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Como é que eu posso nunca ter assistido? Que filme maravilhoso! Todos os filmes são muito legais, baseados nessa estrutura, e é muito nosso, é muito bom ver o nosso cinema assim, bem feito. Só que a gente não dá valor porque a gente está acostumado com as coisas de fora. E aí, quando a gente finalmente consegue enxergar o nosso potencial, aí a gente percebe que o pessoal dá valor. E é isso que eu estou sentindo. No meu caso, eu ainda não estreiei ainda aqui no Brasil, em nenhum festival. Vou estrear um dia. Quero ver que dia vai ser esse, que festival vai ser esse, que vai olhar... Eu já mudei até o nome da série, para ver se... Porque quando olho o nome Farofeira, aí eu tenho que explicar, né? Porque a gente remete logo a uma coisa que é um estereótipo, que eu não vou nem falar para já ficar no passado. Mas aí eu tenho que superar essa barreira do estereótipo para a pessoa assistir o filme, para depois a pessoa fazer um conceito do que é aquele personagem. Isso é fácil lá fora, na China, no Japão. Aí eu vejo o nome Farofeira, com... não sei nada que eles estão dizendo depois, aquelas letrinhas chinesas. Mas eles estão lá descrevendo o filme, eles amaram. Mas eles não viram, eles não estão nem aí para o nome da série. Aí aqui no Brasil ainda tenho essa coisa de tentar desviar desse preconceito, mas também faz parte dessa luta e da razão de ser também desse nome dessa série, estar com esse nome, né? Poderia ter colocado qualquer outro nome, que faria qualquer sentido. Mas tem essa coisa de puxar mesmo a nossa... Eu me sinto... com complexo de vira-lata com o meu próprio país, com o meu próprio trabalho, eu me sinto com a autoestima muito baixa. É muito difícil aceitar, né, as coisas que a gente tem de bom, né? Então, assim,
eu entendo como brasileira que a gente precisa de um estímulo para isso. Então, com essa série, Farofeira, eu estou tentando dar esse estímulo. Muito feliz de estar representando o Brasil, imagine, num festival nos Estados Unidos, no Harlem, né? A Farofeira não entrou em nenhuma sala aqui no Brasil, mas vai entrar numa sala de cinema no Harlem. Que bom, né? Tá ganhando seus espaços aí pelo mundo. Alguma hora isso vai voltar e a gente vai olhar e vai dizer: nossa, eu vou comer. Depois de assistir Farofeira, me deu vontade de fazer uma farofa e vou comer uma farofa porque eu sou brasileira. Achando isso bom. Lógico que também lembrando de todas as mazelas da nossa subcidadania e de como a gente precisa mudar isso. Mas, assim, tem um certo acalento na cultura também, né? Se sentir, né? Para poder lutar por nós mesmos, nós brasileiros lutarmos por nós, pela nossa cultura, para reforçar, de parar de dizer que o cinema dos Estados Unidos é melhor do que o nosso, parar de dizer que as coisas de lá de fora são melhores do que a nossa, e entender que lá fora estão valorizando a gente, que a gente precisa se valorizar também. Total. É isso, acabamos. Obrigada, obrigada. Eu amei muito o papo, amei te conhecer, amei saber mais de você, do seu trabalho, tudo que você tem para dizer. Foi muito, muito legal mesmo. Aprendi muito. Obrigada, sucesso para Farofeira aí, viajando por muitos lugares, muitos novos episódios. Obrigada. Sim, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a quem ficou até agora na entrevista. Nossa, 1h20, que maravilha. Que bom, que bom. Muito obrigada e espero encontrar você que está vendo, você, Manu, não é? Muitas vezes ainda para falar de muita coisa boa da produção do cinema aqui no Brasil. Boa, queria lembrar para vocês que minhas redes sociais estão aqui na descrição, se você quiser, enfim, conhecer os outros entrevistados, acompanhar o trabalho, vou te receber, vou amar te receber. E tem também o link do Apoia-se, lá no Apoia-se são R$5 por mês, um vídeo por semana, com uma resenha de um filme, de uma série, de um livro, enfim. Vai lá, vai ser muito importante esse apoio para que o trabalho possa continuar acontecendo com cada vez mais qualidade. É isso, obrigada, beijo, até a próxima.